paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos mais uma vez para compartilhar o propósito de Deus que tem com todos, com o ser humano, que tem contigo, que tem comigo. Antes de entrar no tema, hoje quero falar sobre a inocência do homem, ou a dispensação da inocência, ou a fase da inocência do homem. Então, como central para que possamos compreender, o tema fica a inocência do homem. Então, quero falar sobre isso, mas antes de entrar nisso, deixa lá pedir para que se inscreva no meu canal, para me ajudar a crescer e também colocar notificações para ter atualizações de vídeos e também pensar, colocar likes para ser mais compartilhado o vídeo e também qualquer dúvida pode fazer os comentários. Porque quero falar sobre a dispensação da inocência do homem? É que quero que as pessoas entendam que Deus trabalhou em fases. Deus trabalhou em divisões, tempo diferente com o homem. Estamos a dizer o que aquele que somos hoje, não é isso que estava assim como no início do projeto de Deus. Por exemplo, nós que vivemos 2000 século XXI, no século XX, as coisas não eram assim como assim. Então, para dizer que as coisas são resolvidas ou mudadas em determinado tempo, viera que a tecnologia estava atrasada, tem que melhorar excessivamente. Nós sabemos daqui a 10 a 5 anos, ou mesmo um ano, como é que será as coisas resolvidas. Então, para dizer, não é isso como éramos antes, então cada vez mudança. E também estamos a dizer, quando Deus também as coisas dele, nós estamos assim como estamos. Então, deixa ela entrar a falar sobre a dispensação do homem, da inocência do homem. Outro eu quero falar da primeira, o projeto de Deus que Deus fez o homem. Então, Deus, quando ele entra Deus primeiro no seu projeto, no seu plano, Deus cria o homem inocente. Então, vamos em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz essa Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim. Deus, deixa lá. Desculpa lá, 1 versículo 26 a 27. Então disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domina ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente no chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e mulheres criou. Ainda estamos a dizer, Deus, quando ele primeiro projeto dele, ele cria todas as coisas, ele primeiro cria o homem inocente. Então, Deus, ele cria o homem inocente. O homem, estamos a dizer, o primeiro homem que foi criado de Deus, o primeiro homem a existir na face da terra foi o homem inocente. Por que falo do homem inocente? É que, infelizmente, temos vários tipos de pessoas frustradas, decepcionadas. Se esse Deus é bom, pessoal, porque me deixa estar doente. Se Deus é bom, pessoal, porque permitiu o meu sofrimento. Se Deus é bom, pessoal, porque permitiu o meu acidente. Se Deus é bom, pessoal, porque permitiu minha perda de emprego. Se Deus é bom, pessoal, porque permitiu a perda do meu marido, porque permitiu a perda da minha esposa, porque permitiu a perda do meu filho, porque permitiu a perda de tal fulano. Então as pessoas, a maioria, fica tão decepcionado por Deus quando ouvir que Deus é bom, pessoal. Se Deus é bom, pessoal, porque me abandonou. Se Deus é bom, pessoal, porque isso acontece comigo. Se Deus é bom, pessoal, porque permitiu a causar esse tipo de coisa, porque orei, Deus não me atendeu, porque orei, Deus não ouviu a minha oração, porque Deus orei, não me livrou naquela situação, porque orei para minha mãe, Deus ficou curado, orou para o meu pai. Então há certas razões, questões que a maioria das pessoas que estão frustrados, não quer saber nada da igreja, existem motivos fortes relacionados com eles.
Existe aqueles que deixaram a igreja porque caíram, por ser humano, caíram no pecado e voltaram no mundo. Mas existe aquelas pessoas que não deixaram a igreja por causa do pecado, não deixaram a igreja por causa de domínio das coisas do mundo, deixaram a igreja por certo motivo, razão na sua vida. Deixaram a igreja por causa do próprio Deus. Então ficaram decepcionados. Estou falando tanto nos cristãos aí. Trata os cristãos quando é decepcionado e próprio pessoal do mundo. Só para entender, há pessoas do mundo que mesmo não vão na igreja, mas eles acabaram, eles dizem se Deus existisse, porque morou meu pai, porque existe um momento que o filho da pessoa dizer, pá, depois ele quando fala de Deus, lembra que o momento se era fosse bom, porque deixou minha mãe morrer, porque se diz Deus é bom. Para dizer, mesmo os pecadores, quando não querem saber nada de Deus, não querem ouvir nada de Deus, não querem receber nada de Deus, existem os motivos fortes de estar relacionado com ele. Esse Deus que você diz é bom, porque perdi minha esposa, porque me traiu, porque meu marido me traiu, porque me deixou sozinho, porque me deixou meu marido sofrer com a minha filha, eu virar da minha maneira. Então, existem motivações sempre fortes nesse grupo. Então, aí quero o primeiro ponto que quer falar por causa desse grupo, é de falar outro grupo, quais são os pensamentos do outro grupo. O primeiro grupo é esse tipo de grupo que, infelizmente, então eu quero que percebamos isso, se Deus é bom, porque está a causar sofrimento, porque as coisas estão a sofrer, está a ser mal, está a ser mais, se Deus é bom, porque violaram a minha filha, se boa pessoa Deus, porque mataram a minha filha com os bandidos e violaram, morrer. Então, muitas coisas. Se Deus é boa pessoa porque meu filho entrou nas drogas, porque ele livrou, muitas coisas. Então, são esse tipo de coisas. Então, eu quero que percebamos na fato. Deus, primeiro, quando ele cria o homem inocente. Então, Deus, quando cria o homem inocente, então, que é essa projeção. Deus criou o homem inocente. Quando estamos a falar da dispensação da inocência do homem, estamos a dizer, Deus, ele criou o homem inocente. Então, que foi no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ok, vamos trabalhar nos pontos para que percebamos. Vamos no primeiro ponto. O que significa... Ok, quando dissemos que a inocência do homem, estamos a dizer, o primeiro ponto estamos a dizer, Deus que criou o homem inocente. Segundo ponto, o que significa... quando estamos a falar nós estamos a falar de Adão e Eva. Os primeiros homens já existiram, até foi Adão e Eva, que foi criado com o próprio Deus. Deus, quando cria Adão e Eva, ele cria o homem e mulher inocente. Que é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que significa inocente? Inocente ou inocência? A palavra ser inocente significa que Deus criou o homem sem pecado. Palavra inocência significa Deus criou o homem de acordo com seus atributos comunicáveis. Palavra inocente estamos a dizer Deus criou o homem justo. Palavra inocente estamos a dizer Deus criou o homem bom. Palavra inocente estamos a dizer Deus criou o homem perfeito. Palavra inocente estamos a dizer Deus criou o homem reto. Palavra nós estamos a dizer Deus criou o homem digno. Palavra nós estamos a dizer Deus criou o homem com as qualidades deles. Deus criou o homem com os seus atributos. Deus criou o homem santo como Deus é santo. Então Deus criou o homem com os seus atributos que ele carrega. Então, quando estamos a dizer que Deus criou o homem segundo a sua inocência, estamos a dizer que Deus próprio ele distribuiu as suas características ao homem. Deus distribuiu as suas características que ele tem na sua personalidade ou no ser dele, ele distribuiu no homem. Esses atributos constituem no homem. Por isso, quando Deus criou o homem, ele cria o homem inocente. Estamos a dizer, o homem inocente significa um homem sem pecado. Porque Deus não tem pecado, por isso ele não criou pecado. Deus não é mau, Deus não é mau caráter, por isso criou o homem sem maldade, sem mau caráter. Então, eu quero que para que percebamos quando Deus criou o homem inocente. Primeiro criou o homem inocente. Mas eu quero que percebamos isso aí. Quando Deus cria o homem inocente, os primeiros homens que Deus cria, que são homens inocentes, Deus disse que os homens multiplicam na terra.
Estamos a dizer, quando Deus cria dois homens, mulher, homem inocente, ele passa a dizer que todo o ser humano vai depender desses dois homens, que é Adão e Eva. Que nós vamos ser nascidos por Adão e Eva, virmos existir por meio de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, Deus estava a dizer, esses também vão nascer pessoas inocentes. Esses vão nascer as pessoas que vão distribuir os atributos que tinha Deus também no meio de nós. Mas não vou falar muito da inocência, porque a inocência já não faz parte nessa geração. A inocência não faz parte depois de existir a terceira homem, que foi a Caim e Abel. Vai dizer como é que não faz parte da inocência no Caim e Abel, porque Abel foi boa pessoa. Eu falei que nós íamos vir existir e viemos existir através de Adão e Eva. A nossa dependência não está no controle de Deus, está no controle de Adão e Eva. O que isso quer dizer? Existimos de Deus, sim, mas nós constituímos as características de Adão e Eva. Para nós viemos de acordo que estivesse no plano de Deus, dependemos total de Adão e Eva. Da mesma forma que um filho depende de seu pai e da sua mãe. Porque um filho, ele bebe as características de seu pai e da sua mãe. Por isso, quando um filho sai, se não representa as características do seu pai, é desconfiado. Mesmo essa criança sair, não encontra nenhuma característica da sua mãe, vai desconfiar, vai dizer que essa criança foi mudada no hospital. Quando é uma mulher, nasce um filho, depois leva um filho, nós não encontramos nenhuma característica que representa na mãe. Depois não encontra no pai, vai dizer que essa filha não é o filho deles. Houve a troca do filho naquele momento de todo o pacto que aconteceu lá mesmo. Mas se um filho tem algumas características como a mãe, mas não encontra nenhuma característica de um pai, vai dizer aquele filho não é daquele senhor, só pena de suspeitar. Isso quer dizer o quê? É que Deus também, quando cria o homem e a mulher, ele estava a dizer que nós vamos passar a receber as características contribuintes com o homem que nos nasceu. Por Deus, quando faz o homem a sua imagem e semelhança, ele estava a fazer o homem que seja inocente, como é Deus é inocente. Quando falo isso, o quê? É que as pessoas olham a Deus como se fosse alguém responsável pelo tudo que acontece nas nossas vidas. Vou falar um pouco à frente disso aí, mas ok. É que isso é uma coisa que nos leva a ser frustrados na vida, nos leva a ser decepcionados. Deixa eu te falar um pouco. Próprio eu, por estudar a história da Bíblia do Velho Testamento, eu fiquei desconfortável pela atuação de Deus. Fiquei desconfortável por causa da manifestação de Deus, como destruiu os povos ímpios, como matava. Fica desconfortável, como por exemplo destruiu o povo de Zebru no Gênesis capítulo 6, como destruiu o povo de Sodoma e Gomorra, como o povo era lutado, o povo de Israel com seus povos, da forma como destruiu o seu povo, como o povo de Israel também era destruído com o seu próprio Deus de Israel. Então isso quer dizer o quê? Me deixava desconfortável. Eu acabei, como posso dizer, acabei olhar esse Deus, um Deus como se fosse um Deus, vamos dizer assim, um Deus rigoroso, um Deus, nunca lhe chamei de uma poema, nunca forma, mas um Deus que não consigo, como posso lhe chamar, por não ver as coisas que estavam a acontecer, são coisas inexplicáveis, que não faz sentido. Mas ok, vamos lá isso aí. Então Deus, quando criou o homem, criou então Deus disse que se multiplicai, os homens vão multiplicar as pessoas, vão nascer as pessoas, vão fazer filhos para existir na face da terra. Mas quando Deus faz o homem no projeto de Deus, ele fez o homem para que seja inocente para sempre. Mas quando Deus faz o homem inocente, isso aí não vou resolver muito, porque não gosto de trabalhar muito na história do passado, quando já aquela história do passado só vai nos trazer informação, não vai nos ajudar nada. É bom, sabemos que Deus criou aquele tipo de pessoa para que saibamos, para que sejamos inconscientes, não é?
Mas ok, vamos nos pontos. Primeiro dissemos que Deus, a dispensação da inocência do homem, ou a fase da inocência do homem, ou a fase do homem, vamos dizer assim, a fase do homem, significa Deus primeiro criou o homem inocente. Foi a primeira fase da existência do homem, Deus criou o homem inocente. Houve as épocas, etapas, as fases de Deus estar com o meio tremendo do homem, que vamos falar outro dia. Então, dissemos que em primeiro lugar, sobre a inocência, temos algumas, terceiro ponto não é? Terceiro ponto, temos algumas religiões que dizem assim, o que é má é o corpo, o espírito é do bem. Então estou dizendo que então, o espírito é inocente, o corpo é que não é inocente. Ok, vamos tirar assim. Quando Deus cria o homem inocente, então Deus estava a dizer tudo está na ordem, no comando de Deus. Mas quando Deus, jardim de Éden, colocou o homem inocente para viver no jardim de Éden, quando estamos a dizer Deus criou o homem inocente, criou o homem para viver sempre. Quando estamos a dizer Deus criou o homem inocente, criou o homem para não sofrer. Deus, quando estamos a dizer Deus criou o homem inocente, estamos a dizer Deus criou o homem para não sofrer de doença, para não ficar doente, para não morrer. Criou o homem para não odiar o seu próximo. Criou o homem para não ter inveja do seu próximo. Criou o homem para não se vingar do seu próximo. Criou o homem para não se violentar do seu próximo. Criou o homem para não ter inveja do seu próximo. Criou o homem para não se trair, criou o homem para não se drabar, criou o homem para não ser amado de dinheiro, criou o homem em vários aspectos, não é? Criou o homem segundo a sua inocência, que o homem foi inocente, criou o homem para não haver briga, não haver luta, não haver inveja, não haver superioridade, não haver esse tipo de coisa. Então Deus criou o homem inocente. Quando Deus criou o homem inocente, então depois Deus fala com o homem, dizer, você tem que estar dentro. E você, tudo isso aí que fiz para ti o homem, esse jardim é para ti, todas essas frutas é para ti, mas não podes comer qualquer tipo da fruta que está aqui no jardim de Éden. Esse jardim de Éden dou-te para estivesse sob o controle da tua responsabilidade. Então, no Gênesis 2, versículo 17 diz assim, comerá qualquer tipo da árvore da fruta. No versículo 17, muito menos não coma a árvore que está no meio do jardim de Éden, que é o conhecimento do bem e do mal, por onde Deus que come mora. Quer dizer que no Gênesis capítulo 3, versículo 6, então a mulher, quando tiver a conversa com Satanás, a mulher comeu a fruta, então ela cobiçou e comeu a árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e do marido quando come. Quando é daí que se estraga, o homem morre. Então isso quer dizer o quê? O homem, quando morre, desobedece a Deus, como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escuta, não vou falar da morte, porque já vamos fugir da sua. Escuta, então quando o homem come a árvore do bem e do conhecimento do mal, deixa de ser um homem inocente. Deixa de ser inocente, deixa de carregar as características de Deus. Estamos a dizer, quando o homem come a árvore do conhecimento do bem, perde as qualidades que eu vou falar no segundo vídeo. Quais são as qualidades, vou dar continuidade da nossa dom, quais são as qualidades do homem que perdeu. Escuta, para que percebamos, tudo no mundo que acontece, como dizem, porque me perdi minha vida, porque perdi o meu pai, porque perdi emprego, porque perdi o sucesso, porque perdi dinheiro, porque perdi amigos, porque fiz agora dinheiro, porque fui atrás de muitas coisas. Come on. Assim, se Deus não tivesse criado o homem inocente, a desobediência da Adão de Eva, quem seria responsável, culpado? Seria Deus. Estou dizendo, se Deus tivesse criado um homem irresponsável, ter criado um homem desobediente, vamos dizer assim, um homem de mau caráter, de mau criado, um desobediente, irresponsável. Se o homem tivesse comido a árvore na hora dele, ele seria culpado, o homem seria vítima. O que isso aí quer dizer com isso? Estou dizendo, o homem não seria culpado por Deus que criou esse homem irresponsável, por isso chegou de cometer esse pecado. Deixa eu dar um exemplo simples. Uma criança,
Quando, vamos dar exemplo, uma criança quando comete um crime, menor de idade, vamos dizer, roubou, ou matou alguém, mas é menor de idade. Essa criança quando comete um crime, essa criança, ele não culpado, é vítima. O culpado são os progenitores do filho, os progenitores daquele filho, que são seus pais. Pois quando aquela criança comete um crime, logo soube foi menor de idade, eles vão procurar sobre os progenitores daquela criança para saber o que levou esse filho a fazer, os pais que estão a fazer com esse filho. Então dizer a justiça não está preocupado o filho ter matado, está preocupado os pais, o que ter feito com aquele filho para chegar a esse ponto. Será que da educação? Será que estão com ele? Será que controla os passos dele, controla os movimentos dele? Mas quem matou uma criança? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que também Deus, se tivesse criado um homem não inocente, seria culpado. O homem seria vítima. Adão e Eva seriam vítima. Por foi Deus que criou essas pessoas para desobedecer. Deus criou uma pessoa de mau caráter, responsável. Como muitos que dizem que, por exemplo, o homem é livre-arbítrio. Não é assim bem funciona livre-arbítrio. Livre-arbítrio, vamos falar lá à frente lá. Vamos falar de onde que começou o livre-arbítrio. Quando Deus cria o homem, cria para estar sob o comando, o controle dele. Pense Deus quando fala com o homem, não disse escolhe, não fala, diz que come tudo, não, mas não pode comer, só por comer vais morrer. É da mesma forma quando um pai, quando ele estabelece suas leis na sua casa, diz, meu filho, faz isso, só que não pode fazer. O pai não está a dar livre-arbítrio, filho, ou não está a dar liberdade, o filho, ou não está a dar as coisas, está a dizer, meu filho, faça isso, isso é que não pode fazer, depois você faz até as consequências. Por exemplo, um pai não pode conseguir pegar o filho dele, amarrar, ficar com ele em casa, porque o filho dele, não. O que ele vai dizer? Vai dizer, meu filho, não fuma, não rouba, não bebe, não mata, porque vai parar na cadeia. O filho não livre-arbítrio, aí tem que entender, o pai não está dando liberdade do filho. Dar liberdade do filho é quando o pai diz, meu filho já cresceu. Se quer escolher, meu filho, quer ficar em casa, quando você quer sair, sai. Ou meu filho vê, já tem idade de 18 ou 20 anos, por exemplo. Meu filho já como vê, cresceu. Se vê que já não quer escolher, quer trabalhar, a escolha é sua. Eu vou pagar a escola para quando você quer continuar a estudar. Mas se você não quer continuar a estudar, eu vou pagar e tu vais trabalhar para conseguir fazer o seu pão como tu diz. Então, tá vendo? O pai já coloca as coisas, mas uma criança nunca foi dado livre-arbítrio. Então, Deus, quando criou Adão, Eva não criou para livre-arbítrio como mal interpretado. Isso aí vamos aprender como começa o livre-arbítrio. Então, Deus fez o homem inocente, mas Deus não deixou de falar as coisas com o homem. Quando um pai fala uma criança, as coisas quando está das coisas, eu não conheço uma pessoa para dizer que assim, estás livre, meu filho. Estás livre, meu filho. Quer comida para a saúde ou queres veneno para morrer? Não conheço. Um para dizer para meu filho, estás livre. Queres comida ou queres bebida? Escolha é sua. Queres suruma ou queres bebida? Não conheço. Ou meu filho, não sei quando a amiga por exemplo dizer, minha filha, eu não sei quer escola ou quer se prostituir. Não conheço esse pai. A função de um pai é dizer, meu filho, faz isso, só não pode fazer. Mas como um pai não pode pegar o filho e amarrar, o filho tem que ir onde o humano tem que ir. Da mesma forma, Deus, quando está falando com Deus, estava dando livre-arbítrio, estava informando das consequências. Mas Deus não podia pegar o homem, estar com ele ao canto e colar, não é isso. Então, ok, vamos deixar isso aí. Quando Deus faz o homem, se Adão e Eva tivesse pecado quando Deus não tinha feito o homem inocente, o responsável fora Deus. Deixa eu dar um exemplo simples para percebermos. Quando um filho cresce, bebe, fuma, rouba, os pais não são culpados, não é? O culpado é o próprio filho. Mas um pai
Manda o filho dele para comprar suruma para ele, para comprar bebida para ele, e roubar na frente do filho, bater a esposa dele na frente, e discutir com a mãe dele na frente, a mulher discute com o pai do filho na frente. Então o filho vai beber a mesma característica. O culpado são os pais. Porque foram os pais que plantaram aquilo ali para o filho ver. Os pais ensinaram, entre aspas, estavam a ensinar o filho por tudo que fazemos à frente é plantação, estamos a plantar aqueles filhos. Então, para dizer que assim está vendo, assim, então vamos dizer, aqueles pais são culpados. Mas os pais não ensinam, porque as pessoas pensam ensinar um filho a dizer, pá, meu filho, quando crescer tem que beber, meu filho, quando crescer tem que roubar, meu filho, quando crescer tem que ter escola mulher, minha filha, quando crescer tem que ser pessoal. Não é isso. Os aspectos, as manifestações estão a ensinar, os resultados de gritar estão a ensinar, de bater estão a ensinar, de ser agressivo estão a ensinar, de mandar vai comprar isso estão a ensinar. Então é um ensino. Então os pais são culpados nesse ponto. Então estamos a dizer também Deus, se Adão ele teria criado um homem que não constitui os recuos da inocência, Deus ele seria culpado, Adão seria a vítima e Eva. Mas por isso para dizermos, quando Deus cria o homem inocente, ele coloca, fala o homem deve fazer, mas só que não pode tocar. E Deus diz, não coma ave do conhecimento, não deu comer, não disse se quiser, escolhe, quer comer, não quer comer. Deus não estava dando livre, diz que Adão come qualquer tipo de ave, mas não come essa ave, por comer, vais comer. Da mesma forma, um pai nunca vai pegar seu filho, a sua filha, vai dizer, meu filho, faz isso, só que não faz fazer, isso vai desgraçar o seu futuro. Se fazer isso, o futuro não vai andar. Se fazer isso, vai estar numa merda. Não está a mandar escolher aí. Então, faz isso. Então, isso quer dizer o quê? Quero que as pessoas que entendem que Deus, quando criou o homem inocente, Deus criou o homem inocente. Mas, vamos lá nos pontos como estava falando. Quando Adão peca, ele se torna culpado. Não Deus que se torna culpado. A ordem de Adão de deixar de obedecer a Deus, ele foi comer, ele fica responsável, culpado de seus atos pecados. Estamos a dizer, Adão é responsável pelos seus atos ter desobedecido a Deus. Ou ele é o culpado por não ter manter na orientação divina de Deus. Ou Adão e Eva são culpados por não ter obedecido a ordem ou o mandado de Deus. E depois quando tu vais no Gênesis capítulo 3, quando Deus vai falar com Adão, por que tu comes a árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão, Eva, ele vai dizer, eu comi, foi a mulher que tu me deu, por isso que eu comi. Escuta, Deus logo, ele teria razão de dizer, para esse homem ter razão, me culpa com toda a razão, Adão, porque foi eu que dei Eva. Estou a dizer, é da mesma forma, quando, por exemplo, tu vais ter com o teu filho, quando já quer dizer, meu filho, porque bateu a tua esposa, vai dizer, papai, foi, você me ensinou para bater mulher. Então você logo vai lembrar que eu batia a tua esposa na frente do teu filho, logo vai fazer qualquer... Logo vai dizer que isso de fato foi o culpado, foi que tem aquela educação. É da mesma forma quando um filho cresce, filho, porque tu és agressivo, porque o filho não tem sucesso, o culpado é você, papai, que não me deu a escola, não me deu a educação, não me deu o ensino, nem o mínimo escola, nem mínimas condições, ou só que arrastar, não tem escola, não tem nível, não tem nada. Então logo o pai ver que de fato eu sou culpado. Então está a dizer o quê? Pensa Adão, ele vai entrar Deus, mas como Deus, ele fez o homem inocente, quando Adão coloca a culpa em Deus, pensa Deus não a afetou, porque Deus sabe que tipo de homem que fez. Estou a dizer da mesma forma, quando o pai sabe que deu o seu melhor com sua esposa, o seu filho, ele não tem como para o filho dele culpado. Se dizer, meu filho, por que tu não estás aí na escola? O filho não pode dizer, o culpado dizer, papá, sou culpado por você me deu na escola, deixou por culpa para Deus, que o filho quis deixar. Logo o pai vai dizer que o culpado é você. Eu te disse para ir na escola, mas você decidiu não ir.
Eu paguei matrícula, eu paguei faculdade, paguei tudo para ti, para mas tu não foge. Até para dizer que tá vendo, ó, isso não tem como ser peso. Um pai é consciente, um pai sabe que ele deu o seu máximo para o seu filho. O filho é que é responsável. Que é responsável. Que é responsável. É da mesma forma. Deus, quando faz Adão, Eva vai acusar Deus, mas como Deus sabe que fez o homem inocente, não tem nenhumas condições para culpar a Deus. Ok, vamos no essencial. Assim, estamos a dizer que por causa da afetação de Adão e Eva, todos deixamos de ser inocentes. Onde quer chegar? Vamos no quarto ponto. Algumas religiões dizem o que é pecado é o corpo é que pratica o mal, mas o espírito não tem problema, a alma é que pratica o bem, são coisas do bem, até isso significa inocente. Estamos a dizer, todo homem se tornou culpado por intermédio de Adão e Eva. Mas Deus fez o homem não inocente, fez o homem inocente. Adão trouxe as consequências. A minha boa educação, se não receber no meu pai, depois venho plantar no meu filho, o culpado não somos os culpados, sou eu. Porque também não foi Deus o culpado foi Adão e Eva. Por isso nós herdamos as consequências de Adão e Eva. Ele se tivesse mantido a Deus, não teríamos herdado. Por isso, para tu veres quando é que nós somos herdamos as consequências de Adão e Eva. É porque infelizmente temos então sobre a inocência de Adão e Eva. Apenas os homens inocentes que existiram na face da terra foi Adão e Eva. Então a dizer que a culpa da desobediência de Adão e Eva é o culpado, não Deus. Adão não foi vítima. Essa questão respondo, das questões muito porque sofremos, porque perdemos, esse tipo de coisa, muitas coisas. Ok, em primeiro lugar vou falar sobre as religiões que eles têm mal interpretação, dizendo que então o corpo é que é má, a alma é espírito é que é do bem, então para dizer que a alma e espírito que são inocentes. Isso não existe, porque procuram os meios para se justificar uma parte se considerar inocente. Então nós carregamos o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva faz que nós herdamos ou nos torna culpado também nós. Por causa do pecado de Adão e Eva, que eles foram criados inocentes, era para nós também nos tornar inocentes, mas como herdamos o pecado da Eva por ser da descendência de Adão e Eva, então nós também somos culpados. Por sermos culpados, nós também, todos seres humanos, não existe um inocente na face da terra. Quando coloco isso, quero que percebamos as pessoas sobre as religiões, sobre aqueles que pensam de boa educação que te faz ser inocente, por seguir as regras das religiões te faz ser inocente, por ser boa pessoa te faz ser inocente, hoje por devido à matéria, o corpo é que é problemático, o espírito é o bem, não existe o inocente. Vamos lá no Romanos capítulo 5, versículo 12, para entendermos que herdamos o pecado de Adão e Eva. Diz assim, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia está a dizer que por a morte veio para todos, porque todos pecamos. Então, para dizer, herdamos o pecado de Adão e Eva, que é culpa. Então nós carregamos esse pecado ou somos responsáveis como os culpados diante dos olhos de Deus. Por nós carregamos tudo que Adão e Eva eles têm ou beberam. Então, por isso não existe o inocente, proviemos por intermédio de Adão e Eva.
Esse ponto temos que ficar claro sobre os religiosos, sobre os cristãos também que se baseiam, porque isso é ser boa pessoa, que se baseia nas obras. Não, nós carregamos toda a natureza de Adão e Eva. E vamos, primeiro temos que entender porque viemos da descendência de Adão e Eva. Então Adão e Eva, eles se tornaram culpados ao de Deus, já também nós bebemos da mesma forma que se tornamos culpados. É da mesma forma quando estou contaminado com HIV-Sida, que eu estou contaminado com HIV-Sida, me relaciona com alguém que está contaminado de HIV-Sida e mantemos relações sexuais e formamos um filho, aquela criança vai ser contaminado. Então aquela criança significa que ela também carrega as doenças do seu pai e da sua mãe por ser do nosso, do nosso sangue, do nosso corpo, do nosso ventre. Quando eu falo ventre, estou falando da mãe. Então aquela criança tem que carregar essa doença. Mesmo que os médicos conseguem fazer para não ter afetação da sua inteligência, mas no Deus não existe. Nós viemos do ventre de Adão, então nós viemos ao culpado. Pois a Bíblia diz que todos somos pecadores, porque um homem viu o pecado, então todos pecamos. Vamos ver, versículo 13, depois de 14. 13 diz assim: pois antes de ser. Deixa lá. Vou ler o versículo 14, que é o versículo. Todavia a morte. Não é isso que eu quero. Ok. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mas sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, qual era um tipo daquele havia de vir. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Então, mesmo que nós que não cometeram os pecados semelhantes a Adão, já somos pecadores, somos culpados. Então, como que disse, então a pessoa tem que entender, não existe aquela coisa dizer, porque o espírito é de boa matéria, o corpo é que mantém o espírito e torna inocente, o corpo é que torna responsável. Isso não existe. Se nós herdamos o pecado de Adão, não como escapamos. A Bíblia diz que mesmo aqueles que não cometeram pecado, da mesma forma, quando disse que nasceu o filho, por ter relação com uma mulher que estava contaminada, também estava contaminado em HIV-Sida. Então, aquela criança, mesmo que não foi responsável por os nossos atos de HIV-Sida apenas, mas por ter saído de meio de nós, essa criança já é contaminada. Também nós mesmos não ter cometido aquele pecado semelhante da Adão e Eva, da desobediência, o que é, mas somos afetados todos. Não importa é boa pessoa ou não boa pessoa, estou colocando bem claro para os religiosos. Não existe pessoa inocente das religiões que existe regra para fazer tu assim boa pessoa. Então uma pessoa, uma criança, quando é contaminada com HIV-Sida, não importa o que vai fazer, ela já é contaminado. Não existe os méritos de fazer isso, essa criança vai ser boa, HIV-Sida, não existe, o que deve fazer, só para se cuidar. Também fomos contaminados. Depois quer chegar no ponto importante, que vou chegar aqui, muito preocupação das pessoas. E depois, vamos em Romanos capítulo 2, versículo 9. Romanos 2, isso é para os religiosos. Ou pensar a pessoa pode, ou para os pecadores também, que possam inocentes. Não existe o inocente. Por isso a pessoa não existe. Vamos em Romanos 2, versículo. Até que ela fala aquele dada, mas quer entrar um pouco. O 2,9. Então deixa 2,9. Ok, vamos trabalhar com o cidadão F. Que é 5. Então assim, não existe um inocente. Porque a pessoa diz, porque pai, se faz isso, vai ser boa, a pessoa não existe. Se siga os ritos da igreja, vai ser boa, a pessoa não existe. Porque você é boa educação, você é porque é inocente, não existe. Todos somos culpados por cada onde que viemos. Então Deus criou o homem inocente, mas infelizmente os primeiros pais, os homens desobedeceram a ordem de Deus, porque foram contaminados. Como de exemplo, se o pai vai me relacionar com uma mulher, porque eu não me cuidei, também aquela mulher não se cuidou, mas tem relação, se vai fazer um filho, aquele filho tem que ser contaminado. Porque não respeitamos as regras da cultura do cuidar, nós não nos envolver para o fim lá. Não é? Então, para dizer isso, é como assim. Então, todos somos culpados, mas Deus fez Adão e Eva inocente. Se Deus, Adão, homem, não se torna vítima, como você não é vítima, eu não sou vítima. Eu sou vítima.
pessoa gosta de se fazer vítima, não existe. Por exemplo, aquela coisa que deixa de exemplo, uma criança de menor idade, por exemplo, quando vai se envolver com homem de maior idade, não importa a idade da criança. Vamos dar exemplo, vou dar exemplo sempre que vou gostar muito, gostar. A criança tem 17 anos, o homem de maior idade, o homem dos 30 anos, maior idade, não é? Não vou falar dos 20 anos, esses são da mesma idade, são da mesma panela. Então, mesmo que é menor aquele ano 20 anos, mas também deixa na mesma panela. Dos 30 anos para cima. Então, a criança se entregou pela vontade, se apaixonou do homem, se agradou do homem, tudo para o fim. Mas quando aquele homem é encontrado com a menor de idade, sob a lei, aquele homem vai ser condenado, aquela criança porque é inocente, é vítima. Então, estamos a dizer, o homem se aproveitou da inocência da criança. Não teve a capacidade, da criança se torna vítima. Mesmo que se entregou pelo livre-arbítrio, ou se entregou pela espontânea vontade dela, porque ela, até podemos dizer que, vamos dar exemplo, ela que foi atrás daquele homem de mais de 30 anos, ela se apaixonou, menor de idade, até conquistou o homem, acabou se entregando. Então essa criança é vítima. É da mesma forma que os homens, infelizmente, dizem assim, pá, eu acabei violando uma criança de menor idade, de 17 anos, porque ela usou uma senha curta, porque deixa partes íntimas fora, então não me assegurei, essa coisa é espanhaçada, aquela criança não tem de ser vítima, não importa como vestiu, deixou Jesus de vítima, é vítima. Então, aquele homem sempre vai ser culpado. Não estou a dizer para deixar as crianças vestir de manhã cor, mas estou falando nessa parte da termo da violação, ou mesmo porque o homem pegou qualquer show, porque não estava a contar isso para a vítima, a criança é vítima, não tem de ser. Estou a dizer, é da mesma forma, estou a dizer, se Deus ele tivesse criado um homem com a vontade, as características, não estaria relacionado com ele, seria culpado. Estamos a dizer, um pai, quando ele não assume a função do papel para seu filho com papel e depois o filho cresce dizer, pai, você é responsável, ele é culpado. Qual é a função dos pais? Levar a criança na escola, que é a educação, dar educação às crianças, educação da escola, de casa, toda a educação. Dar a alimentação, dar a medicina, que é médico, enfermeira, tudo. Se eles não cumprem esses 3 papéis, como os pais, aquelas crianças quando crescem dizem, papai, eu não tenho bom emprego, culpado de você, esse está 100% de razão. Não estou a dizer, para levar a criança na faculdade, mas dá o mínimo escola. Papai, você não está me dando de comer, esse pai é culpado, eu sofri, eu tinha que começar a pandar da criança, papai, eu tenho que começar a minha vida, eu começo a me desarriscar, o papai não me deu de comer, o culpado foi você, para começar a me virar ainda cedo, o culpado é o pai. Papai, você me deixou sofrer de doença, você não cuidou de mim, não me levou ao hospital, você não me deu medicamento, você não se preocupou com a minha vida, você ficou da sua maneira de viver, da sua mãe nunca se preocupou como vai a minha vida. Papai, porque você nunca se deu em tempo conosco, mamãe nunca se deu em tempo conosco, nunca se deram conosco, nunca se deram conosco, nunca passaram, nunca fizeram nada. Os culpados são os pais. Ainda está a dizer que essas crianças têm direito de bruir toda a culpa aos seus pais, porque a sua vida está desgraçada por causa da atitude dos seus pais, porque os pais não contribuíram o papel deles. É da mesma forma, Deus ele contribuiu a Adão e Eva os seus atributos dele. Por se Deus não tivesse atribuído os atributos dele, já comunicava ao homem Deus, ele se tornaria 100% culpado. O homem ficaria vítima. Todas essas coisas. Então, é da mesma forma que eu gosto de dizer, Deus não criou o homem irresponsável, criou o homem inocente. Andar Deus quando cria o homem inocente é o homem que entra nas consequências, como fala no Gênesis 3, quando o homem ele coloca a responsabilidade da culpa em Deus, depois Deus não lhe afetou, porque Deus fez a função perfeita como Deus. A função perfeita como Deus, façamos o homem a nossa mais semelhança, façamos o homem inocente, façamos homens que contribuímos as nossas características comunicáveis como temos. A defesa, o seu papel é o máximo de todos os papéis que existem no mundo. Não há papel melhor que Deus deu ao homem. Deus não é 0,1%, não tem como ter culpa. É como um pai que faz de tudo para o seu filho. Dá educação, dá alimentação, dá medicina, dá tudo. O filho chega e dá, depois não quer saber nada da vida. O pai fez de tudo como ser pai. Exerceu a sua função de papel como pai, se por seu pai
não é 0,1%, nunca não é atribuído culpa ao Pai. Como Deus não atribuiu culpa, porque Ele fez o homem 100% com as suas características. Quando Ele faz o homem com as suas características, fez o homem para não pecar, fez o homem para não mentir, fez o homem para não trabalhar, fez o homem inocente com as características qualificadas. Retribuir as características deles. Ok. Vamos no ponto essencial sobre a pergunta mais perguntada sobre o mundo. Orei pela vida da minha mãe, não sobreviveu. Orei para minha esposa, não sobreviveu. Amei minha esposa, não me deu, perdi emprego, muitas coisas. Fiquei doente, Deus não me curou. Fiquei muitas coisas. Vamos no Gênesis capítulo 3, versículo 16. 16. Ou vamos deixar 16, vamos ler 17, não é? 16 já declarou tudo, vamos ler 17. 17 diz assim: E ao homem declarou, visto que você deu ouvido à mulher, e comeu do fruto da árvore do qual que eu te ordenará, que não comece, maldita é terra, por sua causa, sofrimento, você se alimentará dele todos os dias da sua vida. Escuta, Deus diz: eu maldiçoo a terra por causa de você. Estamos a dizer que a terra, Deus foi maldiçoado por causa do homem. Estamos a dizer as consequências do sofrimento veio por causa do homem. Deixa eu ler o versículo 19. E dará espinho a Eva, dar, você terá que se alimentar das plantas do campo. 19. Com o suor dos soros você comerá do seu pão, até volta ao pão que dela, e etc. Ok, verdade. Então, assim, está a ver. A terra dará os espinhos, a terra dará espinho, Eva, daninhos de planta do campo. Ok. A terra sofre as consequências por causa do homem. Então estamos a dizer toda a afetação que acontece no mundo é por causa do homem. Deixa eu dar um exemplo simples. Então a desobediência do homem fez com que a terra também sofresse as consequências. Quando quer falar das consequências, quer falar daqueles que dizem assim: por que existe a malidade? Por que sofremos? Por que acontece isso? Isso por causa do homem. A malidade primeiro existe do homem. O sofrimento causado na terra existe por causa do homem. E a própria terra sofre as consequências. Por exemplo, morte veio por causa do homem. Morte física. Doença são as consequências da desobediência do resultado do homem. Sofrimento são as consequências do resultado do homem. Dificuldade da vida são as consequências do resultado do homem. Mau caráter, mau conduta, rebraria, violência são as consequências do resultado do homem. Por causa da desobediência do homem, trouxe os resultados danos mais perigosos no mundo. É por isso, quando o homem come o conhecimento do bem e do mal, não podemos verter, temos que morrer não como temos que morrer todos. Porque há hoje que mora, ora Deus vai curar, esse tipo de coisa. Depois Deus não acaba curar aquela pessoa, morre depois diz porque Deus me decepcionou. São o resultado das consequências do homem. Deus diz: não come, porque no dia que comer vais morrer. Não como Deus resolver esse problema, morte é morte. Porque a oração não é resultado de tudo, tem que se dar bem. Há orações que deixam a pessoa tem que morrer mesmo, orar com mesmo jejuando. Vamos dizer Deus novo, não são orações, Deus a oração, mas só que as pessoas não entendem. Porque orei muito, Deus levou a vida daquela pessoa. Porque orei muito, mas aquela pessoa sofreu. Então, para dizer que são as consequências do resultado da terra. O próprio corpo sofre as consequências. Por isso Deus que diz: a terra causará dano. Só para ver, nós sofremos com as mudanças da temperatura que foi amaldiçoado.
A terra que foi amaldiçoada, nós sofremos as mudanças da temperatura. Quando a temperatura muda, nós ficamos com febre, nós ficamos com dor de cabeça, para dizer, essas são as consequências do resultado do homem. E a terra sofre, também a mulher sofre, também os animais sofrem. Todo o sofrimento causado por terra não foi permitido por Deus, foi causado para o homem, para esse tipo de pessoa, porque Deus permitiu o sofrimento, porque Deus permitiu a morte, porque Deus permitiu a doença, porque Deus permitiu perda de emprego, porque Deus permitiu, se não foi Deus que permitiu, é o resultado das consequências do homem. Quando eu dizer o resultado das consequências do homem, estou dizendo que foi o homem que permitiu para morrer alguém, para matar, esse é o resultado. Terceira de dar exemplo, quando um figo ou um figo, quando ele se forma figo e não se formar, o figo vive da sua maneira, depois completa anos, por exemplo, vamos dar, se forma ou não se forma, começa 25 anos, é um figo, se torna pai, não tem casa, se torna pai, não tem emprego, se torna pai, não sabe comprar fralda, se torna pai, não sabe educar seu filho, se torna pai, não consegue colocar os limites. Então estamos a dizer, consequência do resultado, aquilo que ele não recebeu nos pais, já está se manifestando os resultados. Os resultados já vai trazer resultados. Estamos a dizer, foi a vontade do filho, não quer emprego, mas como não quis estudar, não está a ter emprego. Não estamos dizendo não quis ter dinheiro em casa, mas como não obedeceu os pais para se formar, está conseguindo ter casa. Então estamos dizendo, Adão, ele não trouxe a cura de Deus, Adão, ele fez que você morre, você não acorda, não é isso. Estamos dizendo, é o resultado do pecado. Então, o resultado do pecado que trouxe as consequências, trouxe o sofrimento, trouxe miséria, trouxe desgraça, trouxe violência, trouxe crime, trouxe maldade, trouxe má governação, trouxe tudo que é de maldade, trouxe má política, trouxe má religiosa, trouxe tipo de religioso, trouxe vários tipos de consequência da maldade, o resultado do pecado do homem. Então, o pecado está se manifestando, está a trazer resultados. Está a trazer as suas ações, está a trazer os seus resultados, está a operar, está trabalhando. Então, isso temos que entender todo tipo de pecador religiosos, cristãos. Tudo que acontece não tem nada com Deus. Deus, se Ele permitiu, o que permitiu é o resultado do trabalho que está a ser feito. A nossa oração não pode mudar os efeitos do pecado. A nossa oração não pode mudar o efeito do pecado. Por exemplo, se dizer a mim mesmo, minha vontade, eu não gostaria de morrer. Eu gostaria de ser arrebentado. Mas isso não tenho como para eu contradizer as consequências de Adão e Eva. A morte é o resultado do pecado de Adão e Eva. Não importa quanto nível da fé tenho, que estou a contradizer as consequências da natureza. Se hoje não sou inteligente, são os resultados que não estudei como deve ser. Não tenho como para reverter isso. Se a vida está difícil, são as consequências do pecado. Não tenho como para reverter isso. Se, por exemplo, revertermos, vemos Covid-19, por exemplo. Resultado do pecado. Não dá para dizer que não há nada. Vamos colocar cabeça, refletir cristãos, religiosos. Deixa eu ver a hora. Religiosos, pecadores. Deus não é responsável de tudo que acontece na tua vida. Tudo que acontece do bem, do mal, acontece tanto com os cristãos e acontece com os pecadores. Tanto do bem, do mal, acontece com os religiosos também. Tudo na vida acontece por causa do resultado do pecado. Você há de ver, por exemplo, no mundo estão aqui bem na vida, mesmo se não for crente. Mas próprio ele sofre as consequências. Esse é o resultado do pecado. Deus, ele não é culpado pelo resultado que estamos a viver, estamos a passando. Deus não é culpado por tudo que nós passamos, recebemos, que estamos a ver com os próprios nossos olhos. Esse é o resultado do pecado. Terra sofre as consequências, é o resultado do pecado. Terra muitas coisas. Cheias, perigosas. Então é o resultado do pecado. Temos que entender, Deus ele não é culpado por tudo que acontece na sua vida.
Mesmo assim, tudo que está acontecendo, nós estamos a dizer tudo que acontece por causa de nossa humanidade, de ser resultado do pecado. Por exemplo, você fica doente, eu dei exemplo, doenças que ficam doentes por causa da natureza. Por exemplo, você não morre por ser mau. A maioria de nós não morremos por ser mau, morremos porque chegou o tempo do resultado do pecado. Pessoas morrem que não são criminosos, somos muitos. Morremos sem matar ninguém, somos muitos, ficamos doentes, morremos. É o resultado do pecado. Muito mais amar aquelas pessoas que nós amamos, que aquelas esperamos com a vida, é o resultado do pecado. O resultado do pecado está trabalhando, está a operar, está a fazer o seu exercício, o seu trabalho, o seu feito. Então, para dizer que isso temos que compreender, perceber que o homem inocente foi o único Adão, Eva, todos nós somos inocentes, somos culpados algo de Deus. Vou falar no próximo vídeo, dar continuidade sobre a inocência do homem, quais são as consequências que perdemos por causa das consequências do pecado, em termos da nossa inocência que nós perdemos, sobre a respeito a favor da nossa inocência, e também como possamos nós retornarmos, voltamos a retornar inocente. Estarei a falar sobre o vídeo. Mas, para quando sofre uma consequência, culpar Deus, condenar a Deus como próprio Adão, como bem culpou Deus, mas como Deus criou o homem inocente, pessoa não aconteceu nada com Deus, tem que expulsar Adão no jardim do Éden. Da mesma coisa, nós quando culpamos a Deus, isso é o resultado do pecado. Quando culpamos a Ele, nós estamos a trazermos as consequências para o próprio nós estamos a trazer uma mudança para Deus, para que possa servir para a contribuição. Esse vídeo sobre a inocência do homem, que foi o único Adão e Eva. Nós estamos não só os resultados de Deus, isso não Deus está permitindo nada, Deus não permite nada a Deus, é por causa da humanidade por si mesmo. Vamos falar outros vídeos também para entender sobre a humanidade, esse tipo de coisa. Mas espero que também possa se inscrever no meu canal. Obrigado a todos aqueles que me acompanharam até aqui. Por causa do tempo, vou dar continuidade sobre a inocência. Qualquer dúvida pode colocar. Se não deu para perceber melhor, pode colocar. Se entendeu, pode colocar. Quando falam assim, é que tu só podes perceber a matéria se entender. Se você não entender, não tem como para perceber. O objetivo principal é chegar numa percepção. Para chegar numa percepção ou um entendimento, que Deus possa os abençoar todos.